Olá pessoal, eu sou Onésimo, aluno do quinto período de Sistema de Informação. Eu vou apresentar agora um assunto de seminário que foi proposto sobre IA, que foi o enxame de partículas, ou PSO, Particle Swarm Optimization, que quer dizer otimização por enxame de partículas. Na introdução, nós podemos ver que desde a conclusão de Darwin sobre a evolução dos seres vivos, de um estágio principiante até o estágio em que conhecemos a vida, os pesquisadores eles vêm debatendo as formas de evolução, essa velocidade dessa evolução, sua condição inicial, e ainda como o ambiente ela transforma os passos dessa evolução. E esses primeiros estudos sobre a evolução, eles sempre dominaram a área da computação, que, preocupada em reproduzir a forma de pensamento humana na resolução dos problemas complexos usando máquina. E com esses avanços do conhecimento biológico sobre os seres vivos, os algoritmos passaram a utilizar formas de resolução de problemas baseados na evolução da vida. E dentro desse assunto, a pauta, os assuntos que nós vamos ver a otimização do PSO, o algoritmo básico, a fórmula, sua fórmula matemática, a inércia, a melhor global, melhor local, variação linear e não linear da inércia, congregação passiva, o algoritmo de otimização por enxame de partículas, a atração social e o enxame de partículas, ou PSO. Bem, eu vou adiantar logo, pessoal, a vocês que eu vou dar mais ênfase à parte matemática de como será feito esse algoritmo. Mais à frente vocês vão entender melhor. E eu peço a vocês que o que eu for dado assim da fórmula para um melhor entendimento a quem se interessar, que anote, porque há algum significado de algumas fórmulas que uma vai dar continuidade à outra para todo entendimento. E para ficar um melhor entendimento a todos, eu peço que, por favor, anote. Uma visão geral do PSO. A otimização por enxame de partículas foi desenvolvida por Kennedy e Eberhard em 1995. E a partir da modelagem matemática do comportamento do bando de pássaros, eles puderam observar que, ao levantar o voo, o bando de pássaros ele se comportava de forma aleatória, mas em pouco tempo eles já estavam voando organizadamente. E caso seja encontrado um bom lugar para o pouso, um local com alimento, eles rapidamente, todos os animais do bando se dirigiam para aquela região. E baseado nessas observações, os dois eles propuseram um algoritmo de otimização bastante simples e robusto, onde cada pássaro é representado por um ponto ou partícula, e o local de pouso ou alimentação seria um ponto ótimo para ele, né? E o principal elemento que produz essa evolução dos indivíduos é a sua velocidade de voo, que é definida sendo um vetor dentro desse espaço de busca. E a cada intervalo de tempo, a posição da partícula é calculada em função da posição e velocidade no instante anterior à evolução, e então atualizada. Tá, mas vamos lá, para tentar entender melhor, né? Assim, a posição futura de cada indivíduo ela é calculada através da soma da posição atual com a sua velocidade atual. E a velocidade de cada indivíduo é dada pela soma de 3 fatores. E esses fatores são a sua velocidade anterior, a distância e direção do indivíduo ao melhor ponto já visitado pelo bando, e a distância e direção do indivíduo ao melhor ponto já visitado por ele mesmo. E tá aqui o algoritmo básico, sua fórmula, né? E o que é que fez esse algoritmo ele alcançar tão pouco sucesso, e um sucesso tão grande assim em tão pouco tempo? Foi devido à sua simplicidade, né? Que se baseia todo nessa fórmula aí que está mostrando na tela, onde x é a posição da partícula, vel é a velocidade, RND é o número aleatório com distribuição homogênea no intervalo de 0
0 e 1. J-Best ou G-Best, melhor ponto já visitado pelo bando. E Cis-Best é o melhor ponto já visitado pela partícula. E I é o intervalo de tempo atual. E esse 2 é o coeficiente de valor 2 nessa fórmula original. Ele foi utilizado para fazer com que o número aleatório gerado ele tivesse 1. E esses outros termos aqui na fórmula, o Gbest menos x1, xi, desculpem, e xbest menos xi, eles são chamados de termos de aceleração por distância, pois eles controlam essa variação de velocidade. E com isso, inicialmente a cada partícula é atribuída uma velocidade em uma posição aleatória, e a cada intervalo de tempo a velocidade de atualização e a velocidade de posição eles são atualizados. Toda essa velocidade podemos ver aqui esses fatores nesse pseudocódigo logo abaixo da fórmula, para esse algoritmo, onde temos o início, que ele inicializa a população inicial P com a posição e velocidade, e ele repete, ele vai atualizando a velocidade, atualiza a posição e avalia o indivíduo na população, e até o critério de parada, até o critério de satisfação do algoritmo. Esses algoritmos eles podem variar a quantidade de iterações dele, não dá nem para definir, depende do grau de complexidade do problema, até se chegar à solução ótima. Pode ser, por exemplo, 600 mil, não tem como definir devido ao problema. Tá aqui um exemplo do algoritmo funcionando. Nesse GIF aqui, como podemos ver, existe uma coisa que eu vou falar um pouco sobre atração. E a cada iteração, esse algoritmo, para ele ficar satisfatório, ele nunca é iterado do mesmo jeito. Como vocês podem observar nos pontos vermelhos de concentração, isso aí é quando eles encontram um ponto ótimo, e existe essa atração, e todo bando, como falei antes, ele se dirige para aquele local. Vamos dar continuidade. Falar um pouco sobre inércia. A inércia ela foi fixada nesse algoritmo com base no valor 2 para um coeficiente de ponderação que controla a influência do melhor bando e do melhor pessoal, e também a introdução do coeficiente para ponderar a influência da inércia no comportamento da partícula. Nessa variante, a fórmula de cálculo da velocidade ela é dada por velocidade de I mais 1 W, sendo que esse W é o coeficiente de ponderação da inércia, e C1 é o coeficiente de ponderação da melhor global, e C2 é o coeficiente de ponderação da melhor pessoal. Como eu falei, pessoal, que eu pedi para vocês anotarem, que essa fórmula ela está sendo melhorada. Então, por isso que eu pedi para vocês anotarem o significado, caso queiram entender melhor. Bem, dá continuidade ao assunto. A melhor global e a melhor local. Esse algoritmo básico ele usa o melhor ponto já visitado por todo o grupo, que se chama, que é conhecido como GPSO, Global Particle Swarm Optimization, quer dizer melhor global. Em uma variante proposta por Eberhard e Xi, eles introduziram o conceito de vizinhança. Somente as L partículas mais próximas influenciam a partícula I. Esta variante é conhecida como LPSO, Local Particle Swarm Optimization, que é o melhor local. E a proposta era aumentar a capacidade de exploração do espaço, dividindo o bando em vizinhanças e a cada um agindo independente das outras. Os resultados obtidos com o LPSO não foram ainda suficientes para suplantar o método tradicional, o GPSO, que ainda é o mais utilizado até hoje. E vamos ver a variação linear da inércia.
O maior problema com o PSO em geral é a dificuldade que temos de que esse método ele tem quando ele tem de convergir para o ótimo nas iterações finais, ele se mostra muito eficiente em explorar o espaço nas iterações iniciais, mas ele tende a gastar muitas iterações quando se aproxima do ótimo, como eu me referi antes. E Eberhard e Xi, pouco tempo depois, eles propuseram empiricamente uma variação linear do coeficiente de 0,9 a 0,4, onde esse Win é o valor inicial para o coeficiente da inércia e Wfin é o valor final para o coeficiente de inércia, e o N é o número total de iterações, esse N. E Ratmanira e Haugamug, eles apresentaram uma extensão da proposta de Eberhard, segundo a qual os outros coeficientes C1 e C2 da fórmula básica também eles variam em função da iteração atual, o I. E essas modificações no cálculo dos coeficientes trouxe ganhos expressivos na performance do algoritmo, conforme apresenta Eberhard e Xi e Ratmanira e Haugamug. Vamos lá, né? Agora a variação não linear dessa inércia. E ao invés de se utilizar uma variação linear como proposto por Eberhard e Xi antes, Chatterjee e Ciarri, eles propuseram segundo a seguinte fórmula, onde nessa fórmula Wi é o coeficiente de inércia para a iteração I, N é o número máximo de iterações, I é a iteração atual, Win coeficiente inicial e Wfin o coeficiente final. Como podemos ver, está cada vez mais sendo melhorada essa fórmula, sendo otimizada para ganhar-se, ter-se menos gasto quando se estiver se aproximando do ótimo, ela nas suas iterações. E Venter e Sobieski, eles apresentaram uma forma de variação para inércia utilizando o coeficiente de variação COV da função objetiva. E a inércia ela seria ajustada pela seguinte expressão: W é igual a W_old multiplicado por FW, onde FW é um valor entre 0 e 1. E a inércia ela não é utilizada a cada iteração, essa inércia. Ao invés disso, um coeficiente de variação é calculado para um pequeno grupo de partículas e a inércia ela é ajustada pela equação anterior. E somente esses coeficiente ficar abaixo de um valor pré-determinado. E esse coeficiente dessa variação é dado por essa formulazinha: COV é igual a desvipad sobre média, onde desvipad é o desvio padrão e média a média dos valores da função objetivo para cada grupo de partículas. E nesse trabalho, o Venter, o Sobieski e Sobielski, eles utilizaram um grupo de 20% do total de partículas e um valor limite para COV igual a 1 e FW igual a 0,975. E vamos à congregação passiva. O PCO é inspirado no comportamento social de grupo de animais, como cardume de peixes, pode ser banda de aves, colônia de formigas. É o comportamento social de todos esses animais que seguem algum padrão em determinada situação, qual comportamento eles têm. Se você prestar atenção, um cardume de peixes, um bando de aves, no comportamento dele, aquele comportamento vamos dizer, aleatório, um comportamento organizado.
E cada um desses grupos ele apresenta uma estabilidade espaço-temporal, ou seja, esse grupo ele se move persistentemente sem perder a forma e a densidade. E diferentes forças biológicas são essenciais para preservar a integridade desse grupo. São essas forças de agregação, a social e as forças de congregação. Podemos distinguir dois tipos de agregação e congregação, a passiva e a ativa, onde essa agregação é motivada por forças físicas internas ou externas ao grupo. E a agregação passiva é a que ocorre sem a participação do indivíduo, como a concentração de plâncton em uma determinada área. E ela é ocasionada por forças externas ao grupo. E essa agregação ativa ocorre devido a um agente de atração para o grupo, como comida ou espaço, com cada membro do grupo contribuindo ativamente para a agregação. Diferentemente da agregação, a congregação ela é uma força essencialmente social, e a fonte dessa atração para cada indivíduo é o grupo em si mesmo, ele podendo ser ativa quando a atração pessoal entre os membros do grupo, como um parentesco, ou pode ser passiva quando o grupo se mantém coeso, mesmo sem relação direta entre os componentes. E pode-se correlacionar os termos a essa situação, esses dois termos aqui, C1 e C2. Com a agregação passiva, com a passiva, se considerarmos que o ponto G-best e X-best eles são pontos de atração para cada indivíduo, no C1 e C2 eles seriam um ponto de atração para cada indivíduo. E propõe-se a adição de um termo ao PSO que remeteria às forças de congregação, ou seja, um termo que representasse a atração do indivíduo, que seria logo esse termo abaixo, que o termo de C3, que é para propor essa atração, para remeter às forças de congregação e representar essa atração pelo indivíduo do grupo, que é C3 multiplicado por RND multiplicado por R menos X, onde R representa uma partícula diferente, onde R representa uma partícula diferente de I, escolhida aleatoriamente do enxame ao C3, um coeficiente de congregação passiva. E a atração social, independentemente do que for da fórmula de antes, desenvolveu-se para esse trabalho uma abordagem similar para influenciar o grupo sobre uma partícula, e foi designada como atração social essa influência. E verificou-se por experimentos que havia uma tendência do grupo a migrar rapidamente para a região do melhor ponto obtido até aquele momento. Com a adição do termo atração social, a exploração do espaço tornou-se abrangente. Por quê? Porque muitas vezes era usado a avaliação, foi aquele critério que tivemos de melhor local e melhor global. Porque o uso do melhor local constante seria o uso precoce, porque não se estava abrangendo toda a área global. E poderia ser ele achar aquele ponto ótimo que ele já tinha visitado, o melhor local, e aquela opção poderia ser e pode ser na maioria das vezes uma opção precoce a ser tomada. E com isso acredita-se que o grupo como um todo ele fica melhor representado com essa seguinte fórmula: C3 multiplicado por RND multiplicado por C menos XI, onde temos essa fórmula logo abaixo, que foi para melhorar ainda mais o rendimento feito por uma modificação no termo da atração social, essa fórmula. E ao invés de usar o centroide do enxame, passou-se a usar um centro de massa, onde a massa da partícula é representada pelo valor dessa função no ponto. E assim esse termo ele fica expresso dessa forma, esse termo. Bom,
Vamos dar continuidade ao assunto. Aqui. Vamos lá. O enxame de partículas. O algoritmo de otimização por enxame de partículas ele foi implementado com estratégia global e com a atualização da velocidade e posição dadas pelas equações abaixo, não foram implementados nenhum fator de constrição, que eu não me expressei, não falei aqui, por ele também não ser usado, e a estratégia local. A estratégia local foi explicada um pouco bem. E a fórmula, ela ficou no final dessa forma, onde W é a inércia com variação não linear, e C1, C2 e C3 eles ficaram igual a 1, e Cm é o centro de massa, o centroide. Com isso nós podemos ver que todo o melhoramento que a fórmula teve até se chegar a um menor gasto possível a cada interação, se aproximar do ótimo em todo o seu processo. E deixa eu fazer duas observações sobre isso. A utilização do modelo baseado no paradigma de enxame de partículas, ele mostrou-se totalmente satisfatório em suas aplicações, e os algoritmos propostos, todas essas fórmulas propostas do algoritmo, eles precisam ser testados em problemas distintos para assim definir seu melhor comportamento em diferentes situações de complexidade e cada diferente classe de otimização. Bom, pessoal, quem for fazer algum experimento nessa área, ele mostra totalmente satisfatório esse algoritmo, mas você tem que analisar pelo grau de complexidade de cada problema que ele vai ser aplicado, porque você pode aplicar um exemplo do cardume de peixe, colônia de formiga, que é mais comum, mas ele pode ser totalmente satisfatório à sua condição, por ele agregar o valor de outros, como por exemplo até o da colônia de formiga mesmo. Você pode agregar a isso. E bem, quem quiser mais informações, tá aqui a referência da minha pesquisa. E para um melhor entendimento de vocês que tem até um exemplo de algoritmo pronto em MATLAB, eu recomendo dar uma olhadinha aqui nesse do meio, o algoritmo evolucionário enxame de partículas. Lá tem até um exemplo para quem do código em MATLAB, e quem quiser dar uma olhada, com aplicação, e ele está com aplicação no mundo financeiro, ou seja, vai depender do seu problema, mas a aplicação sendo satisfatório, ele não tem limite para o seu tipo de problema, mas só você analisando bem. É isso, pessoal. Muito obrigado.